que diferencia o empresário iniciante para o empresário experiente não é o tempo. Muita gente clicou nesse vídeo achando que é o tempo, não é. O que diferencia o empresário iniciante para o empresário experiente, maduro, está muito ligado com a maturidade dele de negócio. Porque, infelizmente, tem muito empresário que está há 10, 20, 30 anos empreendendo, mas é um menino empreendendo. Enquanto tem empresários ali com 2, 3, 5 anos empreendendo e já tem uma maturidade de negócio muito grande. E é sobre isso que a gente vai estar falando, o que eu recomendo para você, empresário iniciante, prestador de serviço, está começando ali a sua trajetória empreendedora, seja você que já tem 10, 20 anos empreendendo, talvez você seja um empreendedor iniciante. Quero trazer aqui pilares, 4 pilares que eu elenquei, baseado aqui na minha trajetória, na minha experiência, para te ajudar a você sair do amadorismo, sair dessa questão do empreendedorismo iniciante e poder ter uma empresa madura, ser um empresário maduro. Beleza? Antes da gente começar aqui de fato, já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aqui as suas sugestões aqui de conteúdo para esse canal. E vai ser um prazer. Meu nome é Thiago Rodriveira, sou especialista em marketing e vendas e o meu papel diariamente é direcionar empresários para que eles possam crescer cada vez mais a sua operação, a sua empresa. Beleza? Sem mais delongas, galera, você sabe que aqui o negócio é simples, é prático, é direto, tá? Vamos aqui para o nosso bloco de notas, onde a gente consegue aprofundar um pouco mais nisso. Então vamos lá. O que empresários iniciantes, e aí novamente, iniciante não é aquele empresário que tem muito tempo, que tem pouco tempo de trajetória, às vezes você é um empresário iniciante trabalhando ali 10, 20, 30 anos. Então é importante a gente ter esse disclaimer, tá? Então o que empresários iniciantes devem fazer hoje? Primeiro pilar que eu quero trazer aqui com vocês é uma rotina. Nossa, Rodriveira, que negócio nada a ver, rotina. Galera, muita gente erra nisso aqui, na rotina. Como assim rotina? Deixa eu trazer coisas mais práticas. Eu gosto de ficar trazendo coisa de teoria, não, coisa prática, tá? Eu, principalmente nos 2 primeiros anos ali da minha trajetória, eu tinha muita dificuldade com rotina. Apesar de eu ser uma pessoa disciplinada, apesar de eu ser uma pessoa de rotina, eu tinha muita dificuldade com isso. Porque, pô, eu tinha ali mais ou menos, tem uma agência, né? Então a gente presta serviço, eu tinha mais ou menos ali uns 3, 4 clientes. Turma, 3, 4 clientes, você vai olhar ali para sua rotina, não tem muita coisa para fazer. Então eu pegava ali as demandas dos clientes, era coisa de 1, 2 horas no máximo, eu já matava todas as demandas. E aí, por que eu errava muito na rotina? Eu, 1, 2 horas ali já matava todas as demandas. Vamos colocar ali que eu trabalhava umas 10 horas por dia. E, pô, me sobrava 8 horas ainda para fazer as atividades. O que eu fazia com essas 8 horas, 6, 8 horas que me sobravam? Eu ficava estudando. Galera, estudar é bom? Estudar é maravilhoso? Com certeza, é super válido. Você precisa estudar mais 6 horas, 7 horas, 8 horas estudando. Era o que eu fazia. Trabalhava de casa, colocava lá na televisão algum curso, alguma aula e ficava lá 5, 6, 7 horas estudando. Isso era uma forma que eu tinha criado justamente para eu dizer para o meu cérebro que eu estou sendo produtivo. Porque se eu não fizesse nada, se eu fizesse as demandas dos clientes e não fizesse mais nada, eu ia me sentir um vagabundo. Então, pô, eu precisava preencher essa lacuna para que eu pudesse me sentir produtivo. Talvez você, empresário, esteja se sentindo da mesma forma. E aí, pô, passou 1 ano, passou 2 anos, eu completamente desanimado, meu faturamento não passava de 4, 5 mil, e era justamente por esse motivo, porque eu tinha um erro na minha rotina. Se eu reduzisse esse tempo de estudo para no máximo 2 horas, e pudesse dedicar a outras coisas que fizessem o meu negócio crescer, maravilha. Aí sim eu ia ter um crescimento mais sólido. Deixa eu trazer aqui exemplos mais práticos. Eu gosto de trazer esses exemplos próprios para ficar mais visível aqui para vocês. Então, o que eu acredito ser uma boa rotina do empresário? Dando aos créditos aqui ao meu mentor, colega Caio Carneiro. Ele fala muito disso, né? Tem aquela lei de Pareto, 80-20, então 80% do nosso esforço ele está ligado ali ao nosso resultado direto. Então é importante a gente ter essa clareza. É a lei de Pareto. Galera, 80% da sua rotina, ela precisa ser em atividades comerciais. Cara, se eu tivesse entendido isso lá atrás, 80% da sua rotina, ela precisa estar ligada com aspectos comerciais. Até melhorar aqui, atividades comerciais, tá? Já que eu detalho ela um pouco mais. Enquanto que 20% da sua rotina precisa estar ligado com, eu vou colocar aqui todo o resto,
mas entenda principalmente a atividade operacional. Tem empresário iniciante aqui que está perdendo um baita de um tempo, trocando lâmpada no escritório. O jogo é fazendo várias coisinhas ali que alguma outra pessoa poderia fazer, ou você poderia automatizar, ou você poderia criar alguma solução para fazer isso. É óbvio, no começo da trajetória você vai precisar dar um gás e trabalhar um pouco mais dobrado, mas é no começo da trajetória. Tem gente que está 10, 20, 30 anos. Novamente, lembra lá daquele começo que a gente trouxe? Tem pessoas que estão aqui 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, não cresce, sendo que o tempo dele não está bem alocado. Tá lá trocando lâmpada. É comum a gente ver, por exemplo, eu sempre gosto de trazer essa história. A gente vai lá naquele mercadinho de esquina e aí tá lá, desde 1980. E aí você entra lá no mercadinho de esquina, quem que tá no balcão do mercadinho de esquina, turma? Quem que tá? Fala pra mim. Tá o dono. O dono do mercadinho de esquina. Ou o filho do dono, a filha do dono. Porque ele não teve a coragem de contratar uma pessoa, pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil para assumir o caixa, enquanto ele possa ter mais tempo para fazer outras coisas que vão fazer o crescimento do negócio. O mercadinho ele até cresce, mas nossa, ou às vezes nem cresce, está lá anos e anos da mesma coisa. Percebe a diferença entre o empreendedor iniciante e o empreendedor maduro? O empreendedor maduro, cara, a gente já vê aquilo, aquela atividade operacional repetitiva, contrata alguém, coloca aqueles, não sei como é que é o nome daqueles negócios lá que a pessoa consegue pagar sozinha. Cara, não sei qual que é a melhor situação no seu caso, mas precisa pensar estrategicamente. Pô, é uma atividade operacional repetitiva que não vai trazer um crescimento grande para o negócio? É importante, precisa ter com certeza. Mas é importante também que o dono ele foque numa rotina estratégica para o crescimento do negócio dele, beleza? Vamos lá. Então, é importante a gente entender isso. O que são atividades comerciais, tá? É aqui que a gente precisa entender. Muita gente acha que atividades comerciais é apenas fazer ligação, prospecção. Essa é muito boa. Não estou falando que você não deve fazer, você tem que fazer. Então, aqui, ó, prospecção, ligação, né? Eu vou colocar tudo disso. Então, mandar mensagem para potenciais clientes, mensagens, ligar, follow-up, precisa ter uma rotina de follow-up. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal onde a gente fala só sobre follow-up, como que a gente faz aqui o nosso follow-up, fica aí de recomendação. Mandar mensagens, ligar, follow-up e assim por diante, tá? Precisa ter a rotina de prospecção, porta a porta, né? Bater porta a porta, precisa ter, galera. Mas além disso, outras atividades comerciais, produção de conteúdo, não preciso nem falar sobre isso, né? Precisa ter produção de conteúdo, turma. Mas eu não sou bom. Cara, se vira. Precisa ter produção de conteúdo. Seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja aqui mesmo no YouTube. Precisa ter, beleza? Precisa ter, porque é a forma da gente construir a nossa audiência. Precisa estar na internet. Você vai vender muito mais, você vai conseguir desabrochar muito mais financeiramente, trazer uma maturidade muito maior de negócio. Precisa produzir conteúdo. Outras coisas que eu gosto de fazer, participar de eventos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas isso aqui é muito importante, tá? Eventos, vou colocar aqui, de network. Networking. Vou dar um exemplo aqui meu. A gente aqui na empresa, tanto eu quanto meu time de vendas, todo mês a gente participa de um evento. A gente se tornou associado da associação comercial aqui da minha cidade. Cara, todo mês a gente está em algum evento. Sabe quanto que eu pago para participar desses eventos? R$ 120 por mês. R$ 120 por mês. Mas tá caro, gente. Cara é ignorância. Cara é ficar 10, 20, 30 anos no mesmo lugar, no mesmo faturamento, estagnado, e ali você achando que você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas para a vida toda e acha que empreender é isso. Óbvio, no começo, em determinados momentos, você precisava dar um gás para trabalhar bastante. Mas depois, gente, é importante a gente construir uma rotina que a gente desfrute também do nosso trabalho. Beleza? Show? Então, participar de eventos de networking. Você está constantemente ali, o resumo da ópera, eu não vou listar todas as atividades comerciais, você vai entender ali o que são as atividades comerciais, mas novamente, passar a maior parte do tempo em atividades de crescimento do seu negócio. É visitando o cliente, é fazendo reuniões, é mandando propostas. Cara, é isso que vai fazer o seu negócio crescer, galera. É isso que vai fazer o seu negócio crescer, tá? Então, passar a maior parte do tempo em atividades comerciais, em atividades de crescimento do seu negócio, vendas, tá? Precisa vender. Uma empresa que não vende, ela quebra. Vendas é o coração da empresa, então a gente precisa fazer isso. E esses 20%, todo o resto?
Ah, mas tem que fazer lá emitir nota, tem que fazer lá trocar lâmpada, tem que fazer as particularidades ali do seu negócio, coisas operacionais. É o 20%. O que eu gosto de fazer, tá? Detalhando um pouco mais dessa rotina aqui. Na parte da manhã tem um conceito que chama conceito Eat That Frog, que é um estudo, eu acho, na verdade, que ele vai falar muito sobre engula o sapo. Esse é o conceito, esse é o estudo que foi feito. Que a gente precisa pegar as atividades que são mais desafiadoras para a gente, ou as atividades que são mais chaves para o nosso crescimento, e a gente precisa fazer tudo pela manhã. Então pega essas atividades comerciais e faça logo de cara, porque se você deixar aquilo que é mais importante para o seu negócio como sobra, cara, olha só como é que você está tratando a atividade que vai fazer o teu negócio crescer. Estou tratando como sobra, não pode ser tratado como sobra, tem que ser tratado como prioridade. Se é prioridade, é a primeira coisa que você faz. E o resto é resto. Os 20% você deixa para depois. Então, eu gosto da ideia. Vou trazer aqui uma rotina onde você trabalha das 8 às 18, tá? Vou trazer aqui esse conceito do CLT, mas a gente sabe que o empreendedor, principalmente iniciante, ele trabalha muito mais do que isso. Mas só para facilitar o exemplo, tá? Cara, das 8 até as meio-dia é atividade comercial. Atividade comercial. Aí você faz um intervalinho ali, vou colocar um intervalo vou colocar de 2 horas aqui só para facilitar, tá? Das 2 até às 18, cara, atividade comercial. Às 16, desculpa, atividade comercial. E o restante, cara, aí aqui das 16 até umas 19, vou colocar assim, operacional. Percebe que a minha alocação de tempo está para o crescimento do negócio? A maior parte do meu tempo ela está focada no crescimento do negócio, todo o resto eu faço operacional. Pô, mas eu não vou conseguir encaixar certinho a rotina assim. Eu sei, não é para você seguir a risca o sentido dos horários, é para você adaptar para a sua realidade. Então, talvez a tua atividade operacional é picada, que eu acredito que 90% de vocês sejam assim. Então, pô, precisa resolver uma pequena demanda aqui de manhã, aí depois aqui, aí, mas entendam a ideia, vocês precisam passar a maior parte do tempo em atividades comerciais. E aí você vai entender esse conceito e vai adaptar para a sua realidade. Beleza? Matamos esse ponto aqui da rotina, tá? Isso aqui é muito importante. Se eu não tenho clareza da minha rotina, as coisas não vão. Aí a gente fica ali rodando, as coisas o tempo vai passando, na hora que vê a gente está cansado dessa vida empreendedora, está desgastado, está frustrado e as coisas não acontecem, tá? Segundo ponto, que eu coloco como muito importante também, ambiente. Ambiente, tá? Deixa eu até ligar o ar aqui, ó. Ambiente, o que é isso? A gente precisa ser intencional com os ambientes que frequentamos. Ponto. Galera, tem muita gente, tem muito empreendedor que ele não cresce, sabe por quê? Porque ele é o sabichão da roda. Ele até deu um gás ali, ele até tira, sei lá, uns 10, 15 mil, e ele já, tô bem. Eu na minha família, sei lá, eu empreendendo, eu ganhava 2 mil, na minha família a média da galera ganha 3, 4 mil, meus amigos é nessa pegada também, eu tô tirando 10, 15 mil aqui, tá maravilhoso. Galera, acomodação é morte. Então, eu gosto muito da ideia da gente sempre estar crescendo, porque senão a gente se acomoda. Ou você está crescendo, ou você está decrescendo. Não tem como você estar aqui na linearidade, tranquilinho, não. Ou você está indo para cima, ou você está indo para baixo. E a gente precisa trazer esse conceito. O que o ambiente tem a ver com isso? Se você é o sabichão da roda, se você é o cara que ganha mais na roda, na mesa ali, na conversa de amigos, você se acomoda, porque você não tem ideias diferentes, não tem desafios diferentes. Se você não tem desafios diferentes, você fica estagnado. Eu gosto de trazer esse exemplo, principalmente, lá na sua época de infância, adolescência, você jogava lá o videogame. E aí você ia passando por fases. O que é isso? A minha primeira fase eu pegava o chefão e era difícil, e aí você morria, e aí você voltava, e você ia mais uma vez e enfrentava até que você conseguiu passar. Primeira fase. Só que quando você está lá na décima fase, o teu personagem ele ficou tão forte, se ele fosse pegar o chefão da primeira fase, cara, ia dar nem graça. É a mesma coisa na nossa vida, para tudo, mas se atendo aqui ao ambiente empreendedor. Se você não evolui de fase, cara, o chefão ele fica sem graça.
Ou às vezes você está até evoluindo de fase, mas o chefão mesmo. Aí fica sem graça. O que isso significa? Não tem novos desafios. Precisa ter novos desafios. Seja no dia a dia, na jornada empreendedora, em tudo aquilo que você for fazer, tá? Como que você tem novos desafios? A partir de ideias. Como que você tem diferentes ideias? A partir do ambiente. Você precisa estar rodeado de pessoas com mais resultado que você, tá? Precisa estar rodeado de pessoas com mais resultado que você. Um grande diferencial na minha trajetória foi participar de mentorias. Acredito muito no poder da educação empresarial, tá? Porque isso aqui ele realmente mudou ali o negócio. E principalmente para estar perto de pessoas que têm mais resultados, você vai precisar investir para isso. E tá tudo bem, porque é um investimento que dá retorno, tá? Estar rodeado de pessoas do seu segmento, principalmente, que já passaram por aquela trajetória, que sabem o caminho das pedras, que sabem por onde ir, por onde não ir. Cara, com os erros, você aprende com os erros da pessoa. Isso é maravilhoso. Então, eu gosto muito de estar rodeado de ambientes como esse. Exercício para você. Busque, assim como eu mencionei anteriormente, busque estar em ambientes de pessoas com mais resultados que você. Aí, pô, não precisa, às vezes mentoria vai ser um valor ali que vai ser um valor alto e você não consegue pagar agora nesse momento. Se organize para isso, que eu acredito que é um baita retorno, mas principalmente nesse momento, cara, assim como eu falei da associação comercial, cara, veja aí, ó, a associação comercial, para você participar da associação comercial aí da sua cidade. Tem muitos eventos de empresários da igreja ou de alguma associação, enfim, turma, você precisa estar ali buscando isso, é barato. Você precisa estar rodeado de pessoas, porque se você for o sabichão da mesa, você não vai ter novas ideias, não vai ter novos desafios. E aí você costuma estagnar. Agora, se você for a pessoa da mesa que menos sabe ou que menos tem um resultado financeiro expressivo, você pode estar, pô, tô ganhando aqui meus 10, 15 mil. E você acha que você está abalando, até você andar com pessoas que fazem isso por dia. Aí você fica extremamente desconfortável, mas é um desconforto que traz crescimento, tá? Seja intencional nesses ambientes, porque isso está diretamente ligado ali com o seu crescimento. Beleza? Show de bola. Vamos aqui para o nosso terceiro pilar, que eu acredito muito nisso, é o pilar financeiro. Como assim pilar financeiro? Está diretamente ligado ali aos ganhos? Sim, mas eu quero trazer principalmente a questão da organização financeira. Cara, a maior parte dos empresários não tem clareza do quanto que eles tiram no final do mês. O que a gente chama aqui, ó, de margem líquida. A galera não sabe o que é isso, não sabe, pô, quanto que entra, quanto que sai, quanto que sobra na última linha, qual que é o percentual disso. A galera não sabe, não tem uma clareza de uma margem líquida, não tem uma clareza de uma demonstração de resultado de exercício, uma DRE. Pô, mas eu achei que era para iniciante. Gente, lembra lá, aqui eu estou falando para empresários que quer sair desse nível de iniciante, ainda que você tenha 10, 20, 30 anos empreendendo, e quer ir para um nível de um empresário maduro que tem clareza da sua organização financeira. Tem gente aqui que está vendo esse vídeo que mistura PJ, o CNPJ com PF ainda. Aí, pô, é óbvio que aí está sendo moleque, pô. Aí está sendo moleque. Então precisa ter essa organização. Você precisa ter um salário, um prolabore ali da tua empresa. Então se a tua empresa fatura 10, 15, 20 mil, 50 mil, 100 mil, você precisa ter clareza de que você tem um prolabore. E esse prolabore precisa ser seguido. Ó, vai ter a distribuição de lucro? É um outro papo. Não vou entrar nisso nesse momento. Mas você precisa ter clareza que de todo mês você tem um salário. De quanto que é esse salário? 5, 10, 15, 20 mil? Você que define. Óbvio que existem boas práticas para isso. Mas você precisa ter uma clareza. Não é tudo que entra na empresa, eu já coloco no bolso, eu vou pagando, não tenho clareza, não tenho uma planilha para organizar, sequer uma planilha para organizar isso. Gente, a gente precisa ter essa clareza, tá? Nem tô falando de sistema, ERP, se você tiver, excelente, mas estou falando de planilha, que é o básico. Você montar, ter clareza de quanto que entra, quanto que sai ali do seu caixa, do seu financeiro, ter clareza dos impostos que você paga, as despesas que você tem, a tua margem, a tua organização, a tua projeção, o teu caixa. Precisa ter caixa, gente. Precisa ter um open doors ali. 3, 6 meses, 12 meses. Tem gente que é mais conservador, faz de 12 meses. Tem gente que é de 6. É o que eu recomendo. Um open doors ali de 6 meses. O que é isso? É você pegar, somar todas as suas despesas
E, pô, quanto que eu preciso ter em caixa para que, se tudo der errado, eu tenha pelo menos 6 meses. Então, você vai somar as suas despesas. Suponhamos que todas as suas despesas deu 10 mil reais. Você vai pegar esses 10 e vai fazer vezes 6, 60 mil. 60 mil é o que você precisa ter em caixa para caso dê tudo errado, você perca todos os clientes, dê tudo errado, você tenha pelo menos 6 meses ali de caixa. Beleza? Precisa ter essa clareza, tá, turma? Precisa se organizar aqui, ó. Colocar caixa, eu recomendo de pelo menos 6 meses. Precisa ter essa organização, separar PJ da PF, uma organização simples, uma planilha financeira com os indicadores. Tem gente que gasta e nem sabe para onde está indo o dinheiro. Eu vejo isso todos os dias. Tem gente que gasta e nem sabe para onde está indo. Pô, nossa, eu ganho bem, faturo bem, mas eu nem sei para onde está indo o meu dinheiro. Precisa ter essa organização. E por fim, o último pilar é o pilar do... Eu não pensei nisso de uma maneira um pouco para caber numa palavra só, mas eu vou colocar isso, é óbvio, tá? Não demorar para contratar. Gente, tem muita gente que tem uma dificuldade para fazer uma contratação que é absurdo. Eu, por exemplo, eu fiz a minha primeira contratação de um profissional para estar trabalhando comigo lá atrás, quando eu estava faturando 5 mil reais. Eu já estava de saco cheio ali de fazer as atividades operacionais do dia a dia. Cara, se eu continuar fazendo isso, uma que eu estou de saco cheio, já estava 2 anos fazendo todo dia a mesma coisa, e já não aguentava mais, eu preciso resolver isso. Uma, pelo fato de eu estar de saco cheio, e outra porque eu começava a ter essa clareza de que, eu preciso focar ali no crescimento do meu negócio, preciso focar em atividades comerciais. E aí que veio, preciso contratar. Eu pagava um salário para ele maravilhoso? Não, era iniciante, estava aprendendo, meu dinheiro era baixo, faturava 5 mil, então não tinha muito que pagar para ele. Pagava lá um valor bem baixo, mas foi importante para eu ir desenvolvendo a minha liderança, desenvolvendo a minha capacidade de organizar a minha rotina, de ter mais clareza do que eu preciso focar, aprender a lidar com pessoas. Então isso foi importante para a minha trajetória, tá? A gente precisa, galera, não pode demorar para contratar. Vou trazer novamente o exemplo do mercado. Se eu tenho mercado, eu quero crescer a minha empresa, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum você ficar no caixa do supermercado. Mas eu não confio na pessoa. Cara, aí você precisa melhorar o seu processo de recrutamento e seleção. Não vai contratando por intimidade. Quem contrata por intimidade se ferra. O que é contratar por intimidade? Eu vou pegar um parente aqui, eu vou pegar um amigo, vou pegar um colega, vou pegar um filho. Às vezes você não tem que contratar teu filho. Então, não contrate por intimidade, contrate por capacidade, capacitação. A pessoa tem os princípios, tem a cultura que você quer trazer para a empresa, ela tem as capacidades que você está buscando, ou a pessoa ela tem um comportamento, a capacidade eu vou treinando? Não faz sentido. O que é na sua empresa que não está fazendo sentido para você e você fica fazendo? Uma coisa que eu perdi há muito tempo, financeiro, emitir nota, ficar preenchendo plano, não tem saco nenhum para isso. Apesar de eu ser formado aqui em contabilidade, tá aqui só sobrou a calculadora científica, mas, cara, às vezes é isso. O seu business, o seu negócio ali, às vezes é você focar no comercial quando você está ali preenchendo planilha. Quando está ali emitindo nota. Cara, isso é importante? Não estou falando que não é, mas é isso que vai fazer o seu negócio crescer nesse momento? A maioria das vezes não. Talvez se precisa fazer é pegar o telefone e ligar. Próximo, vamos colocar cliente. Às vezes você está ali organizando, meu business plan, meu planejamento estratégico de negócio. Cara, às vezes você precisa pegar o telefone e ligar. Às vezes você precisa fazer uma visita para um cliente, bater lá na porta dele e falar, ei, vamos, bora fechar negócio? Às vezes é isso que você precisa fazer. Tá joia? Então, galera, não demorem para contratar. Vejam as tarefas que não fazem sentido para você estar fazendo, vou colocar assim, e contrate o mais rápido possível. Às vezes é uma tarefinha dessa que está te tomando tempo e o teu negócio não cresce por conta disso. Tá? Um aprendizado que eu tive, e dando os créditos novamente, com o Flávio Augusto, vou até colocar aqui, grande empresário brasileiro, ele fala o seguinte: para contratações administrativas, operacionais, cresça para contratar. Ou seja, eu estou precisando fazer ali uma contratação administrativa, um financeiro. Cara, você não vai contratar essa pessoa antes de ter demanda. Não, você cresce e contrata. Beleza? Agora, para contratações comerciais, ou seja, de crescimento, contrate
para crescer. Não espere você estar no tamanho ideal para você contratar alguém ali do comercial, alguém para, de repente, um vendedor, ou alguém ali para alavancar as suas redes sociais. Cara, não. Você precisa contratar justamente para crescer, senão você vai ficar na mesa e nunca vai crescer. Beleza? Então, esses 4 pilares aqui que eu queria trazer para vocês. Primeiro deles, rotina, você precisa estar numa rotina. Segundo deles, você precisa estar num ambiente, pessoas com mais resultado que você, porque isso vai fazer com que você cresça cada vez mais. Terceiro, financeiro, você precisa ter uma clareza, uma organização financeira do seu negócio, porque senão você faz dinheiro e não sabe nem para onde está indo o dinheiro. E quarto, não demore para contratar. Às vezes você está misturado ali numa rotina que não faz nada a ver, está perdendo um maior tempo com coisas que não fazem sentido para o dono da empresa estar fazendo. Você poderia muito bem delegar isso e pagar 2, 3, 4 mil reais, enquanto o teu tempo é melhor alocado. Se você seguir isso, galera, tenho certeza, porque é a minha trajetória aqui deste lado nesses 4 pilares. Tenho certeza que você vai crescer. Estando ali perto de pessoas para dar orientação, você vai crescer. Beleza? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilha aí com os amigos, sugestões de vídeos de temáticas, manda aqui para baixo. Valeu, povo. Forte abraço.